Vitória, que foi sentado à esquerda. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar nesse momento o deputado Francisco Geda pela iniciativa de abertura dessa audiência pública. Quero cumprimentar a todas as entidades que se fazem presentes aqui e quero cumprimentar principalmente vocês que se deslocaram das cidades de vocês, né? Pessoal que veio dos lugares mais distantes aí, né? Gente de Quirinópolis, Mineiros, Itapuranga, Jataí, Campos Belos, né? Enfim, de todas as regiões onde a UEG está presente. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de fazer anotações para fazer minhas falas, mas como os problemas são muitos, eu fiz aqui uma anotação para eu poder não esquecer de nada que é importante e gostaria de pedir a paciência de vocês se por acaso eu me alongar um pouco. Mas é necessário a gente fazer esse debate de maneira aprofundada, até porque as coisas estão sendo apresentadas na mídia de uma maneira muito superficial, o que leva o conjunto da população goiana a achar, né, em sua maioria, que o tão falado projeto de reestruturação é algo muito bom para o UEG e algo muito bom para o povo goiano. Em primeiro lugar, antes de tratar do relatório em si, eu quero falar um pouco sobre a questão da categoria docente. Hoje na UEG nós presenciamos uma situação ruim. 70% dos professores da UEG são professores de contrato temporário. E, insistentemente, tem sido trabalhado na mídia que esses professores seriam os responsáveis pela situação da UEG ser hoje a quinta pior universidade do país. Em primeiro lugar, a gente estranha que digam isso, né? Sem dizer qual índice, qual indicador que levou-se a essa conclusão de que a UEG é a quinta pior do país. E quando dizem isso, se esquecem de falar de algo muito importante. Mesmo que a UEG seja a quinta pior do país, ela é a pior do país em orçamento. Nós temos um orçamento anual pior do que o da Estadual da Paraíba. Nós temos um orçamento anual pior do que a da Estadual do Piauí, pior do que a da Estadual do Maranhão, pior do que qualquer outro estado da federação. Estados que são infinitamente mais pobres do que Goiás, mas que entendem que o desenvolvimento real e sustentado passa, antes de mais nada, pela universidade. É vergonhoso que a Paraíba, um estado tão pobre, tenha um orçamento de 340 milhões anuais, enquanto nós temos um orçamento de 140 milhões apenas. E com um agravante, senhores deputados, eu acho que é importante os senhores cobrarem aqui na casa que os duodécimos sejam repassados de maneira regular. O secretário de Ciência e Tecnologia afirmou que a UEG gasta mal os seus recursos. Quem é que pode gastar recurso bem se não tem a segurança de que os duodécimos sejam repassados de maneira regular, nas datas previstas? Como é que se pode fazer planejamento de gestão? Esse é um primeiro aspecto, né? Essas questões de se atribuir ao temporário a culpa pelos problemas da UEG, elas são perversas. Primeiro porque buscam produzir uma separação entre, de um lado, concursados, de outro, temporários. Bem, eu sou concursado. Eu sou concursado na UEG desde 2004, porém eu me sinto temporário. Eu me sinto temporário a cada governo que entra no estado de Goiás.
porque cada governo vê a UEG como temporária, vê a UEG como apenas mais um objeto das suas construções políticas, vê a UEG apenas como um instrumento a ser utilizado quando é útil para se ganhar eleições e a ser descartado quando a universidade se atreve a falar não ao governante de plantão. Isso posto, eu não vou discutir a questão da intervenção, a questão da ilegalidade do Estatuto, até porque a Constituição Federal é muito clara. As universidades gozam de autonomia política, didático-científica e de gestão e administração. A lei não tem que ser discutida, senhores. As discussões que garantiram a autonomia da universidade foram travadas lá em 1988, durante o processo de formulação da Constituição do país. E foram fruto da luta de milhares de estudantes, professores e servidores que deram a sua vida para enfrentar o momento mais negro da nossa história, que foi a ditadura militar. Naquele momento, os reitores das universidades eram substituídos por coronéis do Exército, eram substituídos por indicações políticas de gente ligada ao poder naquele momento. E a educação brasileira conquistou a sua autonomia ao colocar como cláusula da Constituição em seu artigo 207. Então, senhores, esse decreto é ilegal porque ele fere a Constituição brasileira. Ele fere o artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz de maneira clara que quem produz e reformula seus estatutos é a universidade. Não vamos discutir a lei. Na verdade, discutir o plano de reestruturação é algo que não deveria ser feito por nós, porque o plano de reestruturação nada mais é do que uma cortina de fumaça para a ilegalidade do Estatuto. Mas para que ninguém diga que nós da academia deixamos de fazer o dever de casa, deixamos de perder noites de sono para ler o novo plano aí de reestruturação, nós vamos discutir. Mas, em primeiro lugar, é preciso dizer que a própria comissão que elaborou o plano é ilegal. Porque a LDB, no seu artigo 56, diz que, em qualquer caso, a expressão que a LDB usa é essa, em qualquer caso, as comissões que tratarem de abertura e fechamento de cursos nas universidades deverão ter 70% de participação dos professores. E isso não ocorreu. Quem representava a UEG nessa comissão era a senhora Eliana França. A senhora Eliana França nunca deu aula na UEG. Ela não é professora da UEG. A outra representante, a professora Salete, pessoa pela qual eu tenho o maior respeito pela sua seriedade, ficou como suplente